E aí, beleza? Tranquilão? Bom dia. Tinha quase certeza. Aí. Bom dia, meus amores. Até mais tarde. É mais tarde trabalhando, né? Mas vamos trabalhar, vamos trabalhar. Mais uma manhã bonita. Disseram que ia mudar, mas aí no decorrer do dia, mais à tarde, a gente viu a previsão do tempo, já estava aqui, ia ser a mesma coisa. O que foi cumprido na previsão ontem foi que viria uma rajada de vento aí, algumas horas de ventania, e realmente isso aconteceu perto da hora do almoço ontem. Ventos até meio fortes. Ai, que estilo bonito. Só por estar limpo já é bem mais bonito, né? Mas ó, bonitão. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 26 de junho de 2019. Os últimos dias do primeiro semestre de 2019. Na segunda-feira, como eu disse, já estaremos em julho. Estaremos no segundo semestre de 2019. Eu tenho bastante trabalho a fazer hoje. Tem que pegar mais pesado aí nos chamados que estão me cobrando feio. Preciso desenvolver lá algumas coisas. Tá certinho, viu, tio? Tá certinho. Mas é trabalho, né? A coisa que aconteceu nessa empresa, depois de tantos e tantos anos, é que eu voltei a levar marmita pro meu trabalho. A última vez que eu usei marmita no meu trabalho foi há pelo menos aí... Deixa eu lembrar, né? Deixa eu lembrar. Foi essa última, depois foi no Roberto, ele me pagava almoço. No Fabrício ele me pagava almoço. Não é que ele me pagava, né? Ele me dava um semanal, né, de custos, né, compondo o almoço e a gasolina. Na Desfrute, não precisa nem falar, era um restaurante, né? Eu tô voltando bastante no tempo aí, hein? No temporário ali no Morumbi, na Rossi, tinha um belíssimo de um vale-refeição. Vale-refeição generoso.
na na Atento tinha vale-refeição. Algumas vezes na Atento eu levei marmita, então posso pensar que desde a Atento eu não uso marmita. Porque eu usava o benefício para outras coisas também. Como, por exemplo, comprar carne para casa, né? E uma vez ou outra eu acabava usando o refeitório para esquentar a marmitinha lá. E nessa empresa que eu tô não tem nenhum subsídio, não consegui. Eu pedi uma ajuda, um benefício na negociação de entrada, mas o cara só me colocou lá 200 conto a mais para combustível. Dava para eu ter um gastinho aí de 15, 20 reais por dia. Mas pra quê, né? Pra quê? Vamos... Comidinha caseirinha feita em casa, lá tem todo o equipamento. Tem micro-ondas, tem prato, tem talher, tem tudo. Então... não tem desconforto algum, muito pelo contrário. É uma forma de gastar um pouquinho menos. Não vai pulando não, mano. Ontem eu dei uma... O Cauê dormiu bem cedinho, né? Umas 8 e pouquinho ele já tava dormindo. E... deu tempo de dar uma atualizada boa nos YouTubes que estavam faltando lá. Assistir uma coisinha ou outra, alguns esclarecimentos e tal. E, claro, deixei por último, né? O vídeo maior, de 27 minutos, do Gregório, né? O Gregório, ele faz um humor, né? Uma mensagem ácida e crítica, claro. Sim, ele tem uma tendência esquerdista, sem dúvida alguma. Não tem tendência, ele é de um conceito de esquerda. Ele tem postura política de esquerda, num contexto do social, né? E ele fez um belíssimo vídeo. Já é o segundo ou terceiro vídeo que ele faz sobre o Sérgio Moro. E só que agora tem material à torto e à direito para se brincar e curtir, né? Então ele coloca, aliado ao humor ácido dele, ele coloca pedaços de entrevistas e declarações escritas, ditas e gravadas do Moro, confronta com o que está acontecendo agora. E aí aparece para mim uma coisa muito interessante que eu não sabia, da atuação anterior do Sérgio Moro. Ele não é uma novidade no meio jurídico. Ele não é uma novidade. E há no currículo dele material suficiente para se pensar que tudo isso é um contexto pensado. Não houve um sorteio para se colocar essa parte, a 13ª vara, essa parte do julgamento que caía no julgamento do ex-presidente Lula, que tenha sido um sorteio, um aleatório que caiu nas mãos dele. Porque o passado dele é bastante interessante. Cara, eu espero que esse cara aqui não tenha problemas com essa viga gigantesca aí no carro dele. Porque há lugares que não são tão altos assim. Mas enfim, boa sorte pra ele, deve conhecer o caminho, né? Então, a amplitude
do alcance disso, ela já é maior. Porque ele colocou alguns casos do passado que o Sérgio Moro atuou. E entre eles há dois que me chamaram muita atenção. Que na verdade são os descritos pelo Gregório. Não há ali nenhuma inserção de informação não oficial. Ele mostra tudo que ele fala, ele mostra pedaços de jornais da época. E não são jornalecos Diário do Centro do Mundo, ou Brasil 247, ou MBN, tá? São jornais normais. O toqueiro de trás quase se esculhambou, não sei se em mim ou no anterior. Eu já percebi que não dá para se dimensionar pelo vídeo a desaceleração. Não dá para se entender fácil, não dá para se ter o susto da desaceleração que a gente tem aqui no ao vivo, né? E aí ele fala de duas questões interessantes, dois momentos interessantes do jovem juiz Sérgio Moro. Você não vai deixar? Você não está me vendo mesmo, né? Tá bom. Uma foi a atuação do Banestado. Há alguns anos atrás, em 2004, 2005... Não, depois. 2007, 2008, alguma coisa assim. E a super desastrosa atuação dele. Ele mandou prender coercitivamente, preventivamente, alguns envolvidos. E foi daí que saiu pela primeira vez o nome de um cara que continua na baila. Agora mais tranquilo do que nunca. Que é um tal de Alberto Youssef. Ele é um doleiro. Ele é um famoso doleiro. Esses caras são o seguinte: toda vez que aparece um doleiro numa investigação, é porque, simples assim, esses caras são os caras que lavam dinheiro. Eles trocam dinheiro não declarado por moeda estrangeira e legalizam essa moeda estrangeira vindo para cá. É assim que eles trabalham. Eu não sei exatamente o mecanismo, mas um doleiro é um cara que faz isso, tá? Legalmente falando, o doleiro é um cara dono de agência de câmbio. É só isso, tá? Mas nós sabemos o que eles podem fazer. Então, e o Alberto Youssef surgiu nas investigações do escândalo do Banestado, que era uma investigação sobre o estado de São Paulo aqui, né? Beleza. Todas as prisões que ele, 5, 6 prisões que ele determinou, preventivamente foram suspensas. O resultado do julgamento, que condenou a 120 anos o doleiro Alberto Youssef, também foi anulado e contestado. Resultado: ninguém foi preso numa investigação e julgamento que consumiu recursos, horas de trabalho e muito investimento do Estado para determinar, para colher provas, para pegar argumentações suficientes. Tudo isso foi jogado no lixo e até a condenação do Alberto Youssef, que ficou 2 anos apenas na cadeia, foi terminada. Que detectadas irregularidades no processo de condução do julgamento. Nossa, hein? Descobri a roda agora.
Será que a gente já viu esse filme antes? Será que a gente já viu? Beleza. O acordo de delação do Alberto Youssef foi cancelado. Ele deu todas as informações. Depois foi determinado que não poderia ser usada a delação dele. E depois, finalmente foi decretado que pela irregularidade do processo, e agora prescrito, o julgamento não existiu e todo o trabalho do Ministério Público do Estado de São Paulo foi jogado no lixo. Que bela atuação de um jovem e promissor juiz chamado Sérgio Fernando Moro, que na época tinha 31 anos de idade. Meus parabéns. O segundo caso, que seria hilário não fosse trágico, trágico mesmo, foi uma investigação do Ministério Público que tratava de concessão de benefício de pensão a pequenos agricultores, se eu não me engano, do interior do Paraná. A investigação era de irregularidades de um programa governamental, isso lá para os seus 2011, 2012, um programa governamental que trazia, que beneficiava pequenos agricultores com uma bolsa de R$ 660. Ok, tem que ser tudo investigado mesmo, isso sem dúvida. E algumas denúncias de irregularidades burocráticas levaram à diligência e ao processo cair no colo do excelentíssimo senhor juiz Sérgio Fernando Moro, um jovem, austero e promissor juiz federal. Ok? Beleza? Parabéns. Ele prendeu 7, 8 pais de família, dessas famílias de agricultores. Mandou prender preventivamente para averiguação e tudo mais. Entre as suas determinações de decisão de busca e apreensão, ele mandou apreender, dizer que, segundo informações da investigação, havia na fazenda de no sítio, na chácara de um dos envolvidos, um iate para ser apreendido. Um iate. O cara tinha um iate a 340 quilômetros do litoral. Um iate, não era um barco de pesca, uma lancha de lazer. Não, era um iate, segundo ele. Claro que foram até o lugar e não tinha nada. A confusão no método investigativo, no método de condução do julgamento, foi tamanha, atrapalhada, que, lógico, você tenta imaginar, os únicos que acabaram sendo presos foram alguns agricultores, que 2 anos depois, após recorrerem
tiveram suas liberdades decretadas e evidente que a liberdade decretada deles ensejou, né? Eles gostam de falar difícil, então eu também gosto, ensejou no cancelamento do julgamento. Mas claro, não sem antes ter gerado o cancelamento do programa. Era um programa de remuneração de agricultores na entre-safra. Há lugares que ficam improdutivos durante alguns meses, principalmente a partir do sul do Brasil. E esse programa não é do Lula não, tá, cara? É um programa bem antigo já, que dá esse subsídio, dá essa renda mínima, que na época acho que equivalia a um salário mínimo. Dá essa renda, essa ajuda de custo a famílias de pequenos agricultores da região, nas condições específicas. É um recurso federal. Eu nem sabia também. Ou seja, não se trata apenas de mexer com poderosos ou com questões ideológicas. Se trata de prejudicar pessoas pequenininhas, né, seu Sérgio Moro? Sabe? E assim, claro que é importante, principalmente porque tem uma coisa, tá? A pobrezinha inocente Globo, que agora conseguiu apanhar de todos os lados, mesmo sendo a principal responsável pela prisão de Luiz Inácio da Silva, pela ilegal prisão, pela ilegal condenação do ex-presidente Lula, com o Sérgio Moro ela ainda tem um compromisso aí. Porque, sim, mesmo com todas essas irregularidades, ela tem posto esta questão clara, ela não tem deixado de falar, de comentar, de mandar, de noticiar. Mas o viés é leve, nunca é matéria de primeiro bloco. É importante que se coloque isso, porque todas as questões do Lula foram matérias de primeiro bloco, às vezes de 40 minutos de duração. Ou seja, é entupir. Tinha até memes e piadas na época de falar primeiro bloco Lula, segundo bloco Lula, terceiro bloco Lula, quarto bloco futebol, notícias internacionais, previsão do tempo e mais um pouquinho de Lula. O empenho da Globo na geração, em gerar o resultado que temos hoje, claro, eu tenho certeza que ela não calculou. Até porque não dava, não foi um erro da Globo não ter calculado o resultado e ela ter ganho dessas camadas retrógradas, o ódio incondicional. Mas Sérgio Moro é uma aposta ainda muito viva na Rede Globo. Tá? Ainda muito viva. E a gente continua percebendo isso. Beleza? Eu fico com o pensamento, com o tipo de resposta que o Ciro deu ontem na Jovem Pan, numa entrevista na Jovem Pan. Novamente, mais uma vez falando sobre isso. Na minha opinião, sim, eu não tenho a menor dúvida sobre a fraude no julgamento do Luiz Inácio da Silva. Sobre a conivência e a intenção mesmo da condenação e de tirá-lo do páreo, de tirá-lo do processo eleitoral e da vida pública, né? Porque sabem como ele é forte, infelizmente. Agora,
Eu, igual ao Ciro, igual a muita gente, tenho na minha cabeça que nossa mãe, olha, que o Lula não é inocente. Corrupção passiva, ele é bem culpado, bem culpado. Tá? Agora, por favor, arrumem-se provas. Parem de brincar de defensores da moral, dos bons costumes e combatentes da corrupção na base das delações. Ou seja, vamos combinar o que você fala? Usar só a delação como prova é de uma... chega a ser insanidade jurídica. Enfim, vamos pro próximo capítulo. Vamos ver o que tem mais do Intercept para mandar para nós. Beijo do gordo. Tchau, tchau.